Peguem o livro de ciências, certo? Na página 80, e acompanhe a leitura para uma melhor aprendizagem e para você fazer a atividade sem dificuldade alguma, certo? O ser humano, a influência do ser humano na natureza. O ser humano se utiliza dos recursos oferecidos pela natureza para sobreviver. Então, o ser humano, ele utiliza esses recursos para sobreviver. Sem esses recursos, corre o risco de não sobreviver, certo, pessoal? Então, esses recursos são retirados do ambiente em que vivemos e utilizados nas mais diversas áreas da atividade humana, como a água que bebemos, o carvão utilizado no cozimento de alimentos, o petróleo utilizado como combustível, etc. Os recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis. Os renováveis são recursos que podem ser renovados por meio de processos naturais em um prazo de tempo curto ou por prática de conservação. Entre eles estão o ar, a água e a vegetação. Já os não renováveis existem em quantidade limitada e sua renovação só ocorre através de processos que levam grandes períodos de tempo. Correndo o risco de esgotar-se no meio natural, são exemplos o carvão, o petróleo e outros combustíveis fósseis. A ação do ser humano está mudando o equilíbrio do planeta e é urgente saber o que podemos fazer para ajudar. Quando usamos recursos naturais renováveis e cuidamos para que eles sejam repostos no ambiente natural, estamos ajudando a sua renovação em intervalo de tempo mais curto. É preciso cuidar dos recursos naturais não renováveis, pois a natureza pode levar milhões de anos para recompô-los. É por isso que a gente defende a ideia de reciclagem, né? Para a gente reciclar esse material e assim, né, ajudar o meio ambiente. Porque existe materiais, né, existem objetos que não se decompõem rápido no meio ambiente. Então, a questão da reciclagem favorece, né, ao meio ambiente. A cana-de-açúcar é um exemplo de recurso renovável empregado em larga escala no Brasil. Sua utilização na produção de álcool é uma alternativa para reduzir o uso de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, que são gasolina, óleo diesel. Vamos lá para a página 81. Acredita-se que foi por meio da observação dos fenômenos da natureza que o homem descobriu a força e o poder do fogo. A queimada das árvores após serem atingidas por um raio pode ter sido o primeiro contato do homem com a combustão, que é o ato ou efeito de queimar, né? Combustão. O que é combustão? Ato ou efeito de queimar, por meio do fogo. Daí para a descoberta de que o atrito entre pedras ou madeira resultava em faísca, que geravam chamas, deve ter se passado muito tempo. Então, o homem, pela sua interação com a natureza e a necessidade de criar objetos e meios para proporcionar uma melhoria da qualidade de vida, foi descobrindo que na natureza existiam diversas substâncias que, a partir de pequenos estímulos, atrito, faísca, temperatura, entravam em combustão. Era a descoberta dos combustíveis. Ao longo do século, o homem foi descobrindo que esses combustíveis podiam ser sólidos, líquidos e gasosos, né? Os combustíveis poderiam ser sólidos, líquidos e gasosos. Combustíveis, madeira, né? É tanto que rápido, é fácil, né? Queimar madeira. Aí carvão mineral, parafina, plástico, papel, palha. Então, tudo isso são combustíveis sólidos, fáceis de queimar, né? No caso. Se estamos falando de combustíveis, é porque são materiais que queimam rápido.
Os combustíveis líquidos, álcool, gasolina, óleo diesel e querosene, né? Quando os nossos pais vão queimar, né? Os pais de vocês vão queimar alguma coisa para facilitar essa queima, para que aconteça logo a combustão. É muito comum eles jogarem combustíveis líquidos, né? Combustíveis gasosos, hidrogênio, gás butano, que é aquele usado na cozinha, gás natural e outros gases. A humanidade descobriu há muito tempo, no subsolo, uma reserva imensa de petróleo e carvão mineral. Esses combustíveis são formados pela decomposição de vegetais e animais, ocorrida há milhares de anos, aliada à pressão do interior da Terra. Por essa razão, são chamados de combustíveis fósseis. Certo? Aqui nós estamos na página 82, vendo uma plataforma de petróleo, certo? No estado natural, o petróleo forma uma pasta grossa e escura, sendo utilizado na antiguidade nas embarcações para evitar que entrasse água. Para ser utilizado como combustível, ele passa por um processo de decomposição por destilação fracionada. Nesse processo são obtidos os produtos derivados do petróleo, como a gasolina, o querosene, óleo diesel, o piche, né, que é usado nos asfaltos, o gás de cozinha e, por último, o gás natural. É também a partir do petróleo que obtemos várias formas de plásticos. Um fator negativo do uso desses combustíveis é que ele polui o meio ambiente, além de existir em quantidade limitada na natureza e levar muito tempo para repor suas reservas. Tanto, umas observações aqui embaixo, certo? Tanto os recursos renováveis quanto os não renováveis precisam ser utilizados com cuidado pelo homem. Então, nós devemos ter muito cuidado, tanto com os renováveis como os não renováveis. Os renováveis, se são cuidados, irão levar um tempo maior para serem repostos, né? Hoje, a grande exploração dos recursos não renováveis movimenta o progresso industrial, mas, como eles não são renováveis, há o perigo de extinguirem-se, ou seja, há o perigo de extinção, de desaparecer, certo? Os não renováveis. Agora, vocês terão a página 83 e 84 para responder, tá certo? E dando continuidade à aulinha de hoje, nós vamos ter tipo de fração. Tipo de fração, né? Nós vimos na aula anterior as frações, né? Vimos as partes, né, da fração. Os números de baixo são denominadores e os números de cima são numeradores. E hoje nós vamos ver os tipos de fração, certo? Então, vamos lá. Muita atenção e é muito fácil, certo? Depois que eu explicar os tipos de fração, vocês vão ter para casa, no livro de matemática, a página 110 e a página 111, certo? Páginas 110 e 111, para fazerem a atividade. Então, nos tipos de frações, nós temos fração própria. Vamos para o quadro. Fração própria, fração imprópria e fração aparente. Prestem bem atenção, porque é muito fácil. Na fração própria, nós temos o numerador menor que o denominador, certo? O numerador menor que o denominador. Na fração imprópria, nós temos o numerador maior que o denominador. E na aparente, nós temos a seguinte situação. O numerador, ele vai sempre poder dividir pelo denominador, certo? Entenderam? Você pode pensar o seguinte, que essa é uma fração imprópria. Vai acontecer casos de você classificar
esse tipo de fração como imprópria, mas você vai logo perceber que a aparente dá para dividir o numerador pelo denominador. A imprópria, o numerador vai ser maior, né? Igual a aparente, ó, maior, porém não vai dar para dividir. Vamos ver se nós entendemos, se você entendeu. Vamos lá. Fração própria, o numerador menor que o denominador. Outro exemplo de fração imprópria. 3 sétimo, 4 nonos. O numerador menor que o denominador, certo? Na imprópria, eu tenho 7 terços, eu tenho 9 quintos, eu tenho 4 terços, numerador maior que denominador, numerador maior que denominador, certo? Imprópria, própria, imprópria. Agora, a aparente, eu vou ter 6 terços, 8 quartos, eu vou ter 9 terços. Por quê? Porque eu posso dividir 6 por 3, 8 dividir por 4, 9 dividir por 3. Então, essa aqui, aparente, certo? Essa aqui, imprópria. E estas daqui, próprias. Ok? Próprias. Sendo assim, terminamos a atividade de matemática. Façam aí as páginas 110 e 111. Certo? E boa atividade para todo mundo. Desculpem eu não aparecer hoje. Meu rostinho tá muito chato, como eu já havia dito. Eu estou com crise de alergia. Mas amanhã eu apareço para todo mundo, tá bom? Beijos e fiquem bem.